Voltamos então a nós vermos, analisarmos o quinto privilégio dos crentes que Paulo fala à igreja de Roma. E ele fala para nós também, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E o quinto privilégio, nós falamos anteriormente, que é nós sermos a imagem de Cristo. O crente ter condições de ter a imagem de Cristo. Ora, para nós termos a imagem de Cristo, nós estamos analisando que Paulo falou para Timóteo que para nós termos a imagem de Cristo, nós temos que ter a firmeza. O crente tem que ser firme e constante. No capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 19, ele fala-nos esta palavra: tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Não adianta você querer enganar a Deus, não adianta você tentar ludibriar a Deus, porque Deus conhece os que são seus. E qualquer que profere, Paulo disse, qualquer que profere o nome de Cristo deve apartar-se do mal, deve apartar-se da iniquidade, para ter condições de ser igual a Cristo. Deus conhece o seu povo. No capítulo 33 do livro do Êxodo, Deus falando com Moisés, quando Deus chama Moisés para o trabalho de libertar o povo, Deus diz para Moisés: Moisés, eu te conheço, Moisés. Desde o nascimento da tua mãe, eu te conheço. Ora, se Deus conhece a Moisés, desde o nascimento e chamou ele para um grande trabalho, Deus também nos conhece. Deus também nos conhece. Não adianta você dizer que é crente, né? Porque muitas pessoas dizem assim: não, eu também sou crente, eu creio em Jesus, eu creio que Deus é o Salvador, mas ele tem uma vida dissoluta, ele tem uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. E Paulo está dizendo para Timóteo que qualquer que profere o nome de Cristo deve apartar-se da iniquidade e apartar-se do pecado. Meus irmãos, nós sabemos que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. No capítulo 20, verso 16 do livro de Mateus, Mateus disse que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Não que Deus queira uma seleção minuciosa, não que Deus queira ter alguém em privilégio, não. Deus não tem ninguém por privilégio. Deus chama preto, amarelo, Deus chama branco, Deus chama, rico, pobre, Deus chama quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Agora, chamados é uma coisa, escolhido é outra coisa. Os escolhidos têm uma vida igual a de Jesus. Cristão, o termo cristão quer dizer parecido com Cristo. Para o homem ser cristão, porque nós temos hoje, eu tenho comentado que hoje nós temos igreja para todo tipo de gente. Nós temos igreja hoje neste mundo para todo tipo de gente. E muitas pessoas estão se dizendo cristão. Agora, para a pessoa ser parecido com Cristo, ou seja, ser cristão, ele tem que ter as qualidades que Cristo teve. Primeiro, apartar-se do pecado, apartar-se do mal. O homem, para ser igual a Cristo, ele tem que apartar-se do mal. Não adianta, não tem outro recurso, senão ele se apartar-se do mal. No capítulo 22, versículo 14 do livro de Mateus, também Mateus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu já tenho 30 e poucos anos de fé,
E nesses 30 e poucos anos de fé, muitas pessoas estiveram junto conosco, mas hoje estão lá no mundo, estão no pecado, estão na transgressão, estão na maldade. Eles foram chamados, mas não foram escolhidos para ficar aonde Jesus quer. Deus não se importa, irmãos, com a vida que você leva. Deus não se importa com a vida que você leva. Você pode ser bêbado como eu era, você pode ser assaltante, você pode ser fumador de crack, você pode fumar maconha. Agora, quando Deus te chamar, porque Ele que chama, e Ele te chama para um grande propósito, Ele te chama para um propósito. E esse propósito, meus queridos irmãos, é você fazer a vontade dEle, Quando Deus chamou a Moisés, no capítulo 33, que nós já falamos, e versículo 12, Deus chamou a Moisés por um propósito. Moisés, eu estou te chamando porque você vai tirar o meu povo que está sofrendo no Egito. Porque Faraó estava massacrando o povo de Deus. Faraó estava subjugando o povo de Deus, não deixando que o povo de Deus crescessem. E muitas pessoas hoje estão subjugando o povo de Deus. E nós, quando Deus nos chama para um propósito. Pregar a sua palavra, anunciar o seu evangelho e mostrar para as pessoas, por exemplo, esses privilégios que nós estamos falando. Privilégios que não são para qualquer um. Os privilégios que Paulo fala aqui para a igreja de Roma, e também para nós, não é para qualquer um. Não vai ser para uma pessoa que está bebendo e agora, de repente, ele ser igual a Cristo. Não. Deus chama ele dentro da sua casa, dá um banho da sua graça, dá um banho do seu poder, dá um banho da sua misericórdia, e agora ele começa a preparar, começa a lapidar esta pessoa para ser igual a Cristo. Sempre digo que nós estamos buscando o aperfeiçoamento. Quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos ouvindo a sua palavra, nós estamos buscando o aperfeiçoamento. Deus está nos preparando para no abrir e fechar de olhos, Ele vir buscar a sua igreja, preparando um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Um povo, por exemplo, que estão lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jovens, irmãs, irmãos, Deus está trazendo lá do mundo. E muitas vezes Deus traz lá do mundo cheio de pecado. Mas quando Ele traz para dentro da sua casa, Ele começa a ensinar através do seu Espírito Santo, e o Espírito Santo então começa a convencer essas pessoas que ele tem que mudar. Eu me lembro que uma vez, ali na cidade de Candelária, nós falamos para um mendigo que estava na rua. Nós falamos da salvação. E ali aquele mendigo aceitou a palavra, e Deus trouxe aquele mendigo para dentro da sua casa. E agora ele começa a preparar esta alma, começa a lapidar esta alma, para que esta alma goze deste privilégio de ser igual a Cristo, de ter a imagem de Cristo, de ser parecido com Cristo, de ter a semelhança de Cristo, de ser como um cristão realmente. E é o que Deus está chamando. Não importa a maneira que você vive, não importa a maneira que você é, mas Deus está te chamando. Nós ouvimos agora, sexta-feira, o nosso missionário ali do Paraguai, ele falando da chamada de Deus. No capítulo 28, verso 11 de São Mateus, ele disse: vinde a mim o cansado, o sobrecarregado e o oprimido, e eu vos aliviarei. A pessoa que está cansada deste mundo, a pessoa que muitas vezes quer tirar a sua vida,
que está cansado, não tem mais prazer de viver, Deus traz para dentro da sua casa e coloca um novo ânimo, coloca um novo propósito, coloca uma nova razão dessa pessoa ser. E Deus chama para dentro da sua casa. Ora, se Deus chama oprimido pelo diabo, muitas pessoas oprimidas pelo diabo, muitas pessoas que levam muitas vezes uma vida desregrada, completamente desregrada. E chega um ponto que essa vida desregrada leva ele ao cansaço espiritual e ele muitas vezes não tem prazer de viver. Muitas vezes ele se joga no crime e ali no crime ele não se importa se ele vai morrer, não se importa se alguém vai matar ele, porque ele leva uma vida desregrada. Deus está te chamando. Vinde a mim o cansado, o oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse o Senhor, no capítulo 28 e versículo 11 de São Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo. E depois disse Jesus, aprendei de mim, aprendei de mim. É Jesus que ensina o homem. É Jesus que ensina o homem. Não é a igreja que ensina, é Jesus que ensina. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É Jesus quem alivia o fardo do pecado, o fardo pesado que muitas vezes as pessoas estão levando e depois chega um ponto que ele não consegue mais levar. E aí ele troca aquele fardo pesado pelo jugo leve de Jesus, que muitas pessoas não sabem que esse jugo é leve. Muitas pessoas dizem, não, mas vocês não têm vida, vocês estão dentro da igreja, só pensam em igreja, só pensam em palavra, mas é a palavra que vai nos tornando leve e suave, permitindo que nós seja igual a Jesus. E nós tenha este privilégio, o quinto privilégio que Paulo fala à igreja de Roma, o privilégio de você ser igual a Jesus. Aquele que nos chamou e nos predestinou para ser igual a Cristo, para nós termos a imagem de Cristo. E ele será o primogênito, isto é, aquele que primeiro veio. E nós vamos depender dele. Que Deus possa te abençoar e que você possa também ser igual a Jesus. Pastor, eu quero ser igual a Jesus. Venha para a igreja, entregue a tua vida para Jesus. Pastor, eu estou levando uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida do pecado, uma vida de transgressão. Venha para Jesus. Ele quer mudar a tua vida para você ser igual a Ele, para você lá na glória ter a imagem dEle. Porque você, esse corpo judiado que você tem, esse corpo vai para a terra, você vai ganhar um corpo incorruptível, mas somente vai ganhar o corpo incorruptível aqueles que forem igual a Jesus. Aqueles que quiserem ter a imagem de Jesus para sempre. Nós queremos orar ao teu favor. Soberano Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, nós te agradecemos, Pai, por esse quinto privilégio que Paulo falou à igreja de Roma, que nós vamos ser parecidos contigo, nós vamos ter a tua imagem, nós vamos ter o teu corpo, não vamos ter mais o seu corpo judiado, muitas vezes pelo câncer, muitas vezes judiado pela doença, pelo pecado, pela transgressão, mas vamos ter um corpo incorruptível e vamos estar para sempre contigo na glória. Nos ajuda, nos abençoa, nos dê da tua graça, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar nos próximos programas, querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.